Povo lindo, bom dia. Bem, após a gente ter falado semana passada a respeito da independência do Haiti, hoje a gente vai falar de independências da América Espanhola. O que é isso? Bem, a gente vai falar nas independências da América Espanhola, ou seja, desde o México até o Uruguai. Independências da América Espanhola. Bem, a gente sabe que o mundo estava vivendo o iluminismo, estava bebendo o iluminismo. A Europa toda estava mordida nisso aí. A gente sabe que esse iluminismo estava se espalhando pelo mundo, influenciando países a se separarem. Um deles, os Estados Unidos da América, se separou. Haiti se separou. E aí, esses escritos chegam na América Espanhola. E aí, chegando na América Espanhola, simplesmente vai colocar como ponto de partida para as suas independências. Quem vai ajudar no processo de independência da América Espanhola? Napoleão Bonaparte. Por quê? Em 1806, mais ou menos, o Napoleão ele vai chegar e vai falar o seguinte: quem se comercializar com a Inglaterra vai ser, como posso dizer assim, quem se comercializar com a Inglaterra não terá o meu apoio. Eu vou invadir e anexar o território junto à França. Ele estava fazendo isso na Europa. Falou lá na Espanha, a Espanha não quis abrir mão lá dos seus negócios com a Inglaterra. Napoleão vai e invade a Espanha, depõe o rei e coloca o seu irmão no lugar. Espanha agora é território francês. Bem, isso foi de uma alegria imensa para a América Espanhola, que vai se aproveitar disso e vai programar a sua independência. Vamos recordar a sociedade. Vamos recordar a sociedade na América Espanhola. Você tinha os chapetones, vocês tinham os crioulos, você tinha os mestiços e você tinha os escravos. Chapetones eram pessoas vindas da Espanha. Crioulo, filho de espanhol, nascido na colônia. Mestiços, pobres, brancos pobres, indígenas, negros, libertos, escravos, índios e negros. Então essa era a sociedade da América Espanhola. Quem vai começar a pensar em independência? Os crioulos. Crioulo não é aquele cara negão não, gente. Crioulo, no Brasil a gente fala assim, pô, aquele crioulo, tal, até uma forma racista de falar de uma pessoa negra. Mas na América Espanhola, crioulo nada mais é do que o homem branco, filho de espanhóis, dono de fazenda. Ele não tinha nada a ver com um negão. Ele era filho de espanhol, branco, e que era
Só veio nascer aqui na colônia, mas ele não era, não nasceu na Espanha, por isso que ele era chamado de crioulo. Então esses caras aqui que vão pensar em independência. Os chapetones, eles eram os caras que vinham para cá, para a colônia, e tomavam grandes postos de chefia. Por exemplo, era o arcebispo, era o vice-rei, era o grande general. Eles tomavam grandes cargos. E os crioulos sempre invejavam esses cargos para eles. Então já tinha uma rivalidade entre chapetone e crioulo. Com a entrada de Napoleão Bonaparte na América Espanhola, lá na Espanha, os crioulos já pensavam na independência e jogar esses chapetones de lado. E foi o que aconteceu. Obviamente que a sociedade da América Espanhola vai proclamar guerra com o novo rei, né, que é o novo Napoleão, lá, o mandatário do Napoleão, rei José I. E aí ele vai criar vou dizer assim, mas ele vai dar o que é a lealdade ao rei deposto. Conclusão, esses crioulos começam a fazer a independência nos lugares. Uns conseguiram, outros tiveram um trabalhinho para fazer. Bem, então, o primeiro processo de independência, os crioulos tinham, porém, os crioulos, a maioria desses crioulos, eles queriam se libertar da Espanha, mas a maioria deles não queria acabar com a estrutura da sociedade. Como assim, professor? Muitos deles não queriam acabar com a escravidão, queria deixar tudo como está, somente se separar, mas continuar a ter escravos e continuar a ter privilégios dentro do território. Porém, lá no México, teve um padre chamado José Maria Morelos. O Morelos, ele queria uma república no México, mas uma república onde o povo teria voz, onde o povo poderia votar, onde o povo deixaria de ser escravo e traria uma nova nação. Esse padre, ele queria isso e começou a fazer uma movimentação. Padre José Maria Morelos, aliás, esse é o padre Miguel Hidalgo, ele que começa com essa forma, com esse pensamento. Então, o padre Miguel Hidalgo, tá dando para ver aí? Baixou um pouquinho, tá? Então, esse é o padre Miguel Hidalgo, que vai fazer a primeira parte dessa revolução. Ele pensava no povo. Então, no José Maria Morelos foi depois dele. Então, o padre Miguel Hidalgo. Ele pensava nessa maneira de pensar o povo. Conclusão, foi morto juntamente com a sua revolução. Mataram ele. Aí sim veio o padre José Maria Morelos em 1813 e conseguiu fazer a independência do México. Queria colocar o México totalmente uma república onde o povo teria vez. Só que os crioulos de lá não queriam isso. O que o crioulo fez? Matou o padre e pegou a república para si. Fez uma nova revolução e aí um carinha chamado, deixa eu ver aqui se eu encontro o nome dele, em 1821 eles tomam o poder e colocam um crioulo lá para ser imperador do México. E aí, para manter as mesmas estruturas. Conclusão,
Não adiantou muito essa independência? Adiantou. O México já era um país liberto, mas o povo continuava na M. A mesma coisa vai ser no Peru, onde o San Martín ele vai fazer a revolução lá, vai separar, ele era um crioulo, ele vai separar, mas ele também vai pensar nas mesmas estruturas. O único que queria uma forma legal para o povo era um cara chamado de Simón Bolívar, que era companheiro de San Martín. O Simón Bolívar, ele queria unificar todos os países da América Espanhola, e nessa unificação desses países, todos terem a mesma cultura, ser uma grande nação para competir com as grandes potências. Ou seja, esse era o sonho de Simón Bolívar, colocar uma América Latina unida, toda junta, na mesma cultura, desde o México até o Uruguai. Aí os outros crioulos falaram assim: tirar o meu poder, eu quero o meu poder. Não, Simón Bolívar tá maluco, não vou fazer isso não. Não vou renunciar meu poder para isso não. Estados Unidos agradece. E aí, Peru, Uruguai e Argentina foram criando governos próprios. O Uruguai, ele separou, não da Espanha, mas separou do Brasil. Vocês sabiam que o Uruguai era colônia brasileira? O Uruguai era território brasileiro, a chamada Cisplatina. Quem vê a novela Novo Mundo e fala na Guerra da Cisplatina, está querendo ver que os cisplatinos queriam já se separar do Brasil e que Dom Pedro mandou suas tropas lá e dizimou qualquer vontade deles de se separarem do Brasil. Bem, então o Uruguai era do Brasil e o território dele pegava um pouco do Rio Grande do Sul. Com a Argentina em cima mandando pessoas para lá para fazer a revolução juntamente com os uruguaios, obviamente que a Argentina estava querendo pegar o Uruguai para ele. O Brasil entra em guerra com o Uruguai e com a Argentina. Vendo essa confusão toda, a Inglaterra vai e se mete no meio e fala o seguinte: quem vai separar aqui é o Uruguai, então o Uruguai vai se separar. E aí o Uruguai se separa do Brasil. E aí o Simón Bolívar, ele vai cair no sonho, dele de querer uma América Espanhola justa e unida. Ou seja, ele não vai querer que a América Espanhola, ele vai querer que todo mundo fosse unido, mas só que os outros crioulos não queriam acabar com o seu poder. Então a América Espanhola, vamos recordar, ela vai simplesmente começar com a invasão de Napoleão Bonaparte. Isso faz com que os crioulos fazem a independência da América Espanhola. Uns vão querer que o povo fique no poder, mas não conseguem, pois a maioria dos crioulos queriam separar da Espanha, mas manter seus privilégios, ou seja, manter a escravidão e manter o privilégio de crioulo, diferentemente do privilégio do mestiço e do escravo. Então essa foi a história. Para quem gosta de futebol, quando pensa lá no Flamengo ganhando a Taça Libertadores da América, vocês não sabiam, mas aquela Taça Libertadores da América é para homenagear os crioulos e Dom Pedro I. Ou seja, homenagear o San Martín, homenagear o Simón Bolívar, o O'Higgins e homenagear o Louverture, o Toussaint Louverture e o Dom Pedro I por serem o libertador da América. Aí o José Artigas que libertou o Uruguai. Então esses foram o que fizeram a independência
da América Espanhola. A Espanha quis retomar seus territórios, só que com todo mundo independente e ela estava sem forças para poder pegar seus territórios de volta, teve que reconhecer a independência da América Espanhola. Beleza? Então, estou esperando para a gente discutir lá sobre esse vídeo, ok? Até mais!